Graça e paz, queridos, bom dia. Tomaram café hoje? Todo mundo alimentadinho? Então vamos de novo? Graça e paz, bom dia. Todo mundo animado, glória a Deus. É um desafio estar aqui, ministrando ainda mais sobre esse tema, mas é algo extremamente necessário nesse tempo, amém? Nós vivemos um tempo em que nós, como igreja, precisamos valorizar a família, porque se nós não valorizarmos, o mundo não vai valorizar. Amém ou não amém? Pelo contrário, nós temos visto lá fora cada vez mais a desvalorização da família, a desvalorização do casamento, e nós entendemos que estamos vivendo um tempo que cada vez mais se aproxima à volta de Jesus. Amém? Quantos creem que Jesus está cada vez mais próximo de voltar? Eu creio que pode acontecer na nossa geração, na geração dos nossos filhos. Amém? Eu creio nisso. Mas a palavra de Deus também diz que nesse tempo que se aproxima, da volta de Cristo, nesses últimos dias, o Espírito Santo seria derramado e nós viveremos um grande avivamento. Amém? E eu tenho, é particular meu, é algo assim que eu falo particularmente. Eu creio nisso. Que o grande avivamento que nós vamos viver, ele não vai começar nos púlpitos das igrejas, ele não vai começar nos bancos da igreja, ele vai começar na sala de casa, ele vai começar no quarto de casa, ele vai começar dentro de casa, com famílias incendiadas, que quando se reunirem vão incendiar as igrejas. Você crê nisso? Mas para que nós possamos viver esse avivamento na nossa casa, na nossa família, nós precisamos praticar o discipulado dentro de casa. Porque nós temos visto aí fora o mundo tentando de todas as formas doutrinar e discipular essa geração. Amém ou não amém? Então nós precisamos nos levantar para discipular da forma correta dentro da nossa casa. Porque eu também creio assim, que quando eu chegar diante do Senhor, eu vou estar lá diante de Deus, eu creio que Deus vai me receber com alegria ali diante dele, assim como vai receber cada um de vocês. Mas eu tenho certeza que a primeira pergunta de Deus, isso também eu creio nisso. Não vai ser assim, meu filho, e aí, quantas pregações você pregou? Não creio que será essa a primeira pergunta. Também não acho que vai ser a primeira pergunta assim, meu filho, quando você fez o apelo, quantas mãos levantaram? Eu acho que a primeira pergunta que Deus vai fazer para mim, eu creio assim, vai ser assim, Alan, meu filho, cadê tua esposa e teus filhos? Eles estão aqui? Você trabalhou para que eles estivessem aqui? Sério isso, né? Porque o mundo, as coisas, as situações nos levam a fazer tudo para fora. Amém ou não amém? Não é verdade? A trabalhar para fora, a crescer para fora. Mas Deus, eu creio que está pegando a igreja e falando assim, ei, antes de vocês crescerem para fora, eu quero que vocês cresçam dentro. É dentro de casa. Glória a Deus. Pode passar o próximo slide? A maioria dos versículos já estão colocados aqui para facilitar. Eu queria, nessa introdução, mencionar esse texto, que é um texto assim, muito conhecido, e a grande maioria aqui talvez possa citá-lo sem precisar nem abrir, mas está aqui para facilitar. Provérbios 22 diz o quê? Ensina, me ajuda a ler. Ensina a criança o caminho, é assim que está escrito? Ensina a criança qual caminho? Ensina como? Ou seja, se eu não estou no caminho, eu não tenho autoridade para ensinar meus filhos a andarem nele. Eu não posso ensinar os meus filhos a fazer algo que eu não faço. Não tem como. Porque senão eu não tenho autoridade para isso. Amém ou não amém? Você concorda comigo? Nós precisamos ter autoridade naquilo que ensinamos. Porque se nós ensinamos aquilo que não fazemos, a gente até consegue algum sucesso por algum tempo. Se uma pessoa fala uma mentira, um pai fala mentira, aí ele chega para o filho e fala assim, não quero você mentindo. Enquanto aquela criança está sob a autoridade do pai, ela até vai obedecer, amém ou não amém?
mas existe um grande risco de quando ela não estiver mais debaixo da autoridade dele, estiver, né, com maior de idade, respondendo pelos próprios atos, ela passe a fazer os mesmos atos que aquele pai fazia. Por quê? Porque ela aprendeu vendo ele fazer. Sério isso, né? Quantos pais de crianças até 5 anos tem aqui? Já aconteceu de vocês pegarem o seu filho, e eu não estou falando de atitudes erradas, ou de repente manias que você tem. De repente você tem uma mania de ajeitar o óculos de um determinado jeito, coçar a cabeça de um outro jeito, andar, e você já pegou o seu filho, eu estou falando pequeno, de 5 anos, fazendo coisas iguais a você? Sim ou não? Mas você ensinou? Você falou, não, faça desse jeito? Não, por que ele repete? Porque ele viu. Discipulado familiar, ele só é eficaz se os nossos filhos nos verem praticando aquilo que Deus manda. Amém? Deixa eu ler aqui para vocês um pouquinho do que eu escrevi. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. No princípio, ele buscava se relacionar com Adão, pois sempre vinha ao seu encontro na viração do dia. Na palavra também vemos Deus se apresentando como um Deus geracional, familiar. E ao se apresentar a Moisés no deserto, ele se apresentou como? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, um Deus que alcança toda a família e se relaciona de geração em geração. O meu desejo é que Deus possa se apresentar aos meus netos, à minha geração, falando assim, eu sou o Deus do teu avô Alain, do teu pai Alan Júnior, ou da tua mãe Esther, e sou o teu Deus. Pensou? Pastor Diego, já pensou? Deus se apresentando para nós, eu sou o Deus do teu bisavô João, do teu avô Ezequiel, do teu pai Diego. Ou seja, Deus está falando assim, eu sou um Deus que nunca abandonou a tua família. Eu sou um Deus que esteve com a tua casa o tempo todo. E se você for fiel a mim, eu também serei contigo. Se eu fosse você, pelo menos eu levantava minha mão e dava um glória a Deus muito forte. Porque isso é uma verdade que eu quero para a minha vida. Eu quero que Deus seja o Deus das minhas gerações. Mas, pastor, eu infelizmente não posso dizer isso porque o meu pai não conheceu Jesus. Eu conheci Jesus depois que já tinha certa idade, depois... Ei, deixa eu te dizer uma coisa, você pode mudar o paradigma da tua família agora. Você pode mudar o futuro da tua família através da tua vida. Você, de repente, não pode dizer que era o Deus do teu pai e do teu avô, mas o teu filho pode falar assim, eu sirvo o mesmo Deus que o meu pai serviu. Não importa o que foi antes, importa o que você vai fazer hoje. Se você se posiciona hoje, se você discipula a sua família hoje, se você anda nos caminhos do Senhor hoje, eu tenho certeza que você vai ter um futuro, uma geração alinhada com a palavra e que não vai se desviar. E eu queria declarar algo, porque tem pessoas aqui que talvez estejam ouvindo essa palavra falando assim, pastor, eu tenho buscado ser fiel a Deus, eu ensinei meus filhos no caminho, mas alguma coisa aconteceu que eles foram atraídos pelo mundo e hoje, infelizmente, eles não estão aqui na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus ela não volta vazia. Se você semeou, se você regou, se você ensinou a palavra para os teus filhos, pode até ser que hoje, por uma decisão pessoal, eles estejam experimentando alguma coisa no mundo, mas Deus é poderoso para alcançá-los aonde eles estiverem, se reconciliar com eles e trazer eles de volta. Porque promessa não falha. Promessa que Deus faz não falha. Mas eu e você precisamos crer nisso. E isso eu queria falar especificamente, eu sinto impulsionado pelo Espírito de falar especificamente para você, pai e mãe, que tem orado pelos seus filhos, que talvez os filhos não estejam fortalecidos na fé, estejam hoje talvez até mesmo afastados da casa de Deus. Esteja como o pai do filho pródigo. Porque quando o filho pródigo voltou, ele encontrou o pai aonde? Em casa, esperando por ele.
O pai não saiu atrás dele, mas o pai também não saiu de casa e não deixou de esperar por ele. Ei, não saia da casa de Deus, não saia da casa do pai e continue crendo no seu coração que o seu filho vai chegar. Então continue se mantendo firme, esperando, olhando com fé, porque a tua esperança está no Senhor e ele vai voltar. Amém? Vamos continuar. Mas para que haja essa continuidade, essa conexão, e assim possamos declarar que Deus é Deus na nossa família, é necessário que haja um discipulado em nossa casa. O discipulado não é papel somente da igreja e daqueles que estão em Cristo, mas principalmente é papel dos pais discipularem seus filhos e dos filhos buscarem aprender com seus pais. Ao lermos Provérbios 22:6, é possível compreender que Deus não deseja que seja transferido somente o conhecimento de pai para filho, mas que seja transferido o modelo, o exemplo. Nesse versículo, a palavra deixa claro que o pai deve ensinar o seu filho no caminho, ou seja, ensinar dentro daquilo que ele vive, e não apenas transferir um conhecimento de onde ou de como é o caminho. Pais são mais que GPS dos filhos. Eles são exemplos e até mesmo desbravadores de caminhos. Eu e você somos mais do que o GPS dos nossos filhos. Porque o GPS te diz como chegar, sim ou não? Mas não necessariamente precisa ir com você. Você pode chegar em casa, olhar o GPS e falar assim, eu para ir daqui para a Barra da Tijuca, eu vou ali, pego ali a amarela, vou cheguei. E aquele aparelho não precisa ir com você já sabe o caminho, você pega e vai. Sim ou não? Eu não posso somente ser alguém que indica o caminho para o meu filho, eu tenho que estar junto com ele. Você precisa ir para tal lugar, então eu estou do teu lado, eu estou junto. Você precisa fazer esse caminho, mas ninguém nunca fez esse caminho, então pera aí, meu filho, vem comigo que eu vou desbravar junto contigo para que você possa seguir comigo. Tem pai e mãe aqui que é desbravador da fé. Porque não teve exemplo de pai e de mãe para você caminhar na fé. Eu não tive um pai crente, não tive uma mãe crente, e agora, como é que vai ser? O Espírito Santo vai te ensinar a desbravar esse caminho para que os seus filhos não precisem fazer o que você está fazendo e eles possam crescer muito mais em Deus do que você. Porque você vai ir até um teto e os seus filhos vão do teu teto para cima. Amém? Vamos caminhar. O pastor Fábio falou que eu tenho só 3 horas hoje. Nessa lição a gente vai aprender um pouco mais sobre o modelo do discipulado familiar apresentado por Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Então eu já quero te pedir, se você puder deixar sua Bíblia aberta em Deuteronômio 6. Lá ele apresenta o principal mandamento, reforça a importância da obediência e institui que isso seja passado de pai para filho, de geração em geração. Pode colocar o slide, isso. Eu não sei se vai dar para a gente ler tudo por ali, mas nós vamos tentar. Amém? Vamos ler aí do versículo 1 ao 9. Todos abriram Deuteronômio 6? Amém? Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou para que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Texto lindo esse, né? O cuidado de Deus quando passou ali as leis para Moisés e falou para que Moisés passasse isso para o povo, como ordenança para o povo,
e para que o povo ensinasse os seus filhos. E em cima, pode passar o próximo slide, e em cima desse texto, a gente pode tirar algumas lições. As primeiras lições que eu coloquei ali estão nos 3 primeiros versículos, são reforçadas ali. Que é, primeiro, ali está escrito que esta é a lei do Senhor. No tempo em que a gente vive, existem muitas adaptações e distorções quanto à lei, à palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que busca adaptar a palavra santa de forma a encaixar as suas vontades. A palavra de Deus ela é imutável, ela não se adapta a nós. Nós é que devemos buscar ser transformados por ela. Gente, vocês já repararam como nós vivemos num tempo em que se busca pegar a palavra e adaptar ao modelo de vida desse século? Sim ou não? Né? Muitos dizem assim, não, Deus é amor, então toda forma de amor vale. Ei, menos. Menos porque uma coisa é o amor que vem de Deus. Outra coisa é a satisfação dos meus desejos e vontades da minha carne. Isso não é amor. Isso pode ser lascívia, isso pode ser desejo, mas não é amor. Amém ou não amém? Amém? A Bíblia, ela é imutável. A palavra de Deus, ela não muda. Deus não mudou. Ah, não, Deus do Antigo Testamento era um, no Novo Testamento é outro. Não, Deus é o mesmo. A única coisa que aconteceu que separa o Antigo e o Novo Testamento é que a partir dessa mudança foi quando Jesus veio em carne, se entregou por nós, ele viveu aqui nessa terra há 33 anos, 30 se preparando para o ministério, 3 anos e meio vivendo o ministério, ensinando a mim, ensinando a você como nós devemos viver. E ao acabar esses 33 anos, ele se entregou numa cruz, derramou o seu sangue por mim e por você, para que nós pudéssemos voltar a ter acesso a Deus. Porque antes, para se ter acesso ao perdão, para se ter acesso a Deus, para se ter acesso à transformação de vida, tinha que se fazer coisas, tinha que se fazer ritos, tinha que se sacrificar animais. A partir de Jesus, não. E isso não mudou. Só que tem uma coisa. O mundo prega uma graça que não é a superabundante graça. É uma distorcida graça. Jesus te aceita como você é. Sim, Jesus aceitou cobrador de imposto, sim ou não? Que naquela época era tido como o pior das espécies. Jesus aceitou prostituta, sim ou não? Jesus aceitou pessoas que eram ladrão, que eram tudo, sim ou não? Mas não teve um que Jesus falou assim, vem e volta e continua fazendo o mesmo. Ele falava assim, vem, mas muda a tua vida, vai e não peques mais. Jesus aceita todos, mas não aceita tudo. O mundo está distorcendo e nós precisamos defender essa palavra na nossa casa. Moisés, quando fala para o povo, ele fala assim, ó, esta é a lei do nosso Deus, essa é a lei do teu Deus, essa é a lei de Deus. É única e imutável. A palavra não muda, não adapta. Tem gente aí, misericórdia, a pessoa pensa que porque tem um determinado número de seguidores ou porque é famoso em televisão, acha que pode ter mais sucesso, falar até por Deus, falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Gente, a Bíblia já foi atualizada. Há mais de 3, 4 mil anos, desde que ela começou a ser escrita, ela já estava mais atual do que o jornal que vai sair daqui a 100 anos. Amém ou não amém? A Bíblia não precisa ser atualizada, ela já é atual. Você pega a televisão, pega os jornais, você lê as notícias, já estava tudo na Bíblia. E nos últimos dias ouviremos guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Está acontecendo isso, sim ou não? Esses dias eu vi uma notícia de um filho que espancou o pai até a morte. Até a morte não, até deixar ele muito machucado, né? Acho que não chegou a morrer, não. Mas espancou o pai assim de uma forma terrível. Eu não lembro se morreu ou não. Se alguém lembrar da notícia, me fala. Mas o que me chocou é um filho se levantar contra um pai idoso ainda por cima. Por isso que eu me agarro no exemplo de Isaac e de Abraão. Quando Abraão foi sacrificar,
que ele levou Isaac. Olha que lindo. Não sei se você já parou para estudar esse texto. Quando Abraão leva Isaac, Isaac chega assim, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui tudo, menos o cordeiro. Aí Abraão responde para Isaac o quê? Deus? Muitas vezes nós nos agarramos nisso, mas se a gente voltar um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Isaac era um menino. Ele não, pelo estudo, né, dos historiadores, Flávio Josefo, ele ali tinha seus 17 anos aproximadamente. Ele sabia o que precisava para um sacrifício, sim ou não? Isso mostra que ele já tinha visto outros. Ou seja, Abraão já estava discipulando Isaac a sacrificar a Deus ali. Aquele não foi o primeiro sacrifício. Aquele foi o sacrifício que Deus pediu. Então Isaac, quando estava ali com Abraão, ele perguntou, pai, eu aprendi contigo que tem esse item. Está faltando esse item. Aí Abraão falou, meu filho, fica tranquilo, Deus proverá. E quando chegou ali diante do monte, muito diferente dessa notícia que eu falei, de um homem que espancou seu pai idoso. Abraão era um homem idoso. E ele amarrou Isaac e colocou em cima do altar. Sabe o que eu entendo ali? Que Isaac estava tão bem discipulado por Abraão, ele tinha aprendido tanto a confiar em Deus, que ele falou assim, eu vou deixar meu pai me amarrar e vou deixar ele me colocar aqui, porque eu confio em Deus, assim como meu pai confia. E eu quero te declarar uma coisa sobre a tua vida. Os nossos filhos vão confiar em Deus na medida que nós confiamos nele. Eu confio. E eu creio que meu filho vai confiar. Deixa eu te dizer uma coisa, confie em Deus. Mas pastor, a gente está vivendo uma luta tremenda aqui em casa, confie em Deus. As dificuldades estão grandes, confie em Deus. Porque a fé agrada ao coração de Deus. E a fé, ela pode sim ser transmitida de pai para filho. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Timóteo, ele fala o quê? Eu vejo que tem em você a mesma fé que habitou na tua avó e habitou na tua mãe. Ele não disse, eu vejo em você a mesma quantidade de dinheiro que elas tinham. Eu vejo em você o mesmo carro. Eu vejo em você a mesma casa. Sabe por quê? Dinheiro, casa, carro, qualquer um conquista. Mas fé, quando é passada de pai para filho, é algo que ninguém rouba. Aleluia! Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção a não tomarmos a forma deste mundo, mas sermos transformados através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Se podemos ter uma mente transformada através da palavra de Deus, pura e sem nenhuma mistura ou adaptação. Palavra misturada não transforma ninguém, mas a palavra pura muda a nossa vida. Amém? Vamos continuar. Segundo ponto que chama atenção nesses versículos, que fala assim, ó, para que vocês cumpram. Quero reforçar que antes da gente buscar ensinar e discipular a nossa família, nós precisamos ser ensinados por Deus e cumprir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele declara por pelo menos 2 vezes para que os irmãos imitem ele como ele imita Cristo. Se você quiser ler depois, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 11:1 e Filipenses 3:17. O apóstolo Paulo está escrevendo ali para as igrejas e fala, olha, eu quero que vocês me imitem como eu imito a Cristo. Eu quero que vocês sejam meu imitador. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem cumprido a palavra de Deus a ponto de chegar para os teus filhos e falar assim, ó, pode me imitar porque eu estou imitando Cristo? Antes do texto falar que tinha que ensinar, os pais tinham que ensinar para o filho, Moisés escreve ali, olha, vocês cumpram. Façam vocês. Não tem como. Se eu não fizer, eu não tenho autoridade para ensinar. Se eu não cumpro, eu não tenho autoridade para cobrar. Agora, se eu cumpro, eu tenho autoridade. Eu lembro de uma história, eu até comentei com meu filho no carro, muito interessante. Eu não lembro se eu ouvi numa pregação ou se eu li, mas era bem interessante essa história. Existe um sábio num local, e uma mãe chegou com seu filho diante desse sábio e falou assim, sábio, por favor, você pode dar um conselho para o meu filho, para ele comer menos doces? Ele come muito doce, isso não faz bem. Aí o sábio falou assim, olha, faz um seguinte, volta daqui a um mês. Aí a mãe estranhou, falou, volta daqui a um mês? Tá bom. Ela foi embora.
Um mês depois, ela voltou com seu filho diante do sábio e falou, sábio, estou aqui de volta, queria pedir que você falasse. Aí o sábio virou para o garoto e falou assim, olha, meu filho, não coma doces demais, doce não faz bem, diminua, coma menos açúcar, isso vai fazer mal para você. E aí ele aconselhou o menino. Aí a mãe ficou feliz com aquele conselho, mas antes de sair, ela virou para o sábio e falou assim, sábio, o senhor deu um conselho, um bom conselho para o meu filho, mas eu não entendi. Por que o senhor não deu esse conselho há 30 dias antes? Ele disse assim, porque há 30 dias atrás eu comia doce, eu precisava parar de comer doce para poder aconselhar. Não adianta eu querer aconselhar alguém a fazer algo que eu mesmo não faço. Não tem sabedoria nas minhas palavras em ensinar algo que eu não vivo. Se eu mudo a minha vida, eu tenho autoridade para falar que em outras pessoas podem... Se eu vivo a mudança de Deus, eu tenho autoridade para falar que outras pessoas podem viver essa mudança também. Amém? Vamos caminhar. Terceiro ponto que fala ali. Vocês, seus filhos e seus netos. Esses ensinamentos precisam ter continuidade. Precisam continuar de geração em geração. É claro o desejo de Deus para que não pare somente em nós, mas que a palavra alcance toda a nossa família. E assim as promessas se cumpram na nossa casa e ela tenha vida longa. Amém? Próximo tópico. Pode passar. O Senhor, ele diz ali o principal mandamento. Amarás o Senhor teu Deus como? De todo, de toda e com todas tuas... Sabe o que está dizendo ali? Você tem que amar a Deus com tudo que você tem. E quando a gente fala de coração, ele está falando assim, ó, é dito nas Escrituras, em Provérbios 4, 23, que o coração ele é a fonte da vida. Ou seja, eu tenho que amar a Deus na fonte. A minha fonte precisa ser o Senhor. Tudo que eu tenho precisa estar no Senhor. Segundo, eu tenho que amar a Deus com toda a minha alma. Alma é a fonte do intelecto, da vontade e das emoções. Nós precisamos submeter os nossos desejos à palavra de Deus. Como nós falamos agora, Romanos 12, 2. A gente é transformado pela renovação do nosso entendimento, ou seja, da nossa alma. Eu preciso decidir amar a Deus. Amar a Deus não é um sentimento romântico, é uma decisão. Ah, eu amo a Deus, que coisa. Não, eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus eu decido não pecar. Porque eu amo a Deus eu decido obedecer. Porque eu amo a Deus eu decido estar congregado na igreja recebendo a palavra. Porque eu amo a Deus eu decido fazer o melhor pela minha casa. Porque eu amo a Deus eu decido fazer o que é certo. Porque eu amo a Deus, eu decido. Amém? Ah, pastor, eu estou esperando sentir o amor de Deus para não pecar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A tua carne ela vai tentar te enganar o tempo todo e os sentimentos vão tentar ser corrompidos. Você precisa decidir. Não, eu amo ao Senhor, então eu decido fazer o que Ele quer. Eu amo ao Senhor, então eu decido não desagradar a Ele. Eu amo ao Senhor, então eu decido fazer o que é certo. Terceiro, com todas as nossas forças. Amar ao Senhor é mais do que o entendimento, é uma decisão que a gente toma todos os dias e a gente precisa se esforçar para cumprir. Ou seja, eu preciso impor força, atitude. Não adianta só eu querer, não adianta só eu falar, eu preciso agir. Porque em 1 Tessalonicenses 5, 23, fala que nós precisamos ser santificados no nosso ser integral. Corpo, alma e espírito. Eu preciso ter o meu ser integral entregue ao Senhor, amando ao Senhor. Amém? Você compreendeu até aqui? A gente precisou fazer essa base para poder tratar da parte do discipulado. Porque se eu não faço, se eu não decido, o meu discipulado é ineficaz. Deixa eu te perguntar uma coisa, falando de vida cristã. Se você tem um discipulador que se diz cristão, mas é um homem com mau testemunho, um homem que tem palavras torpes, um homem que não faz aquilo que agrada a Deus, você vai ter um bom exemplo para seguir, sim ou não? Não. E como é que a gente quer fazer isso dentro de casa? Porque dentro da igreja a gente consegue até disfarçar muita coisa. Existem pessoas que às vezes estão 5, 10, 20 anos dentro da igreja e disfarçam.
Por quê? Porque se encontra uma vez por semana. Então é fácil você disfarçar por 2 horas uma vez por semana, é ou não é? Mas já vai disfarçar 24 horas dentro de casa. Você pode conhecer uma parte do Alan. Alguns aqui me conhecem um pouco mais, outros um pouco menos. Alguns só me veem aqui na igreja. Então você sabe um pouco de mim, não é verdade? Um lado, um pouco. Agora, quer saber realmente quem eu sou? Pergunta para minha esposa. Ela sabe quem eu sou, porque ela convive comigo o tempo todo. Por isso que é tão sério o nosso posicionamento dentro de casa. Porque se eu não sou posicionado dentro de casa, não adianta. Deus me livre acontecer comigo, como aconteceu com a história de um menininho que chegou para o pastor e falou assim, pastor, a gente não pode morar na igreja, não? Mas por que, garoto, você quer morar na igreja? Não, porque aqui na igreja o meu pai é um santo, em casa ele é o capeta. Mas eu creio que aqui só tem homens e mulheres santos de Deus, amém? Na igreja e em casa, amém ou não amém? Glória a Deus, vamos andar? Próximo. No versículo 7, está escrito assim, deixa eu abrir aqui, vou ler para você o versículo 7. Agora a gente vai acompanhar aqui pela palavra. E as ensinarás persistentemente a teus filhos. Em algumas versões fala, e as inculcarás aos teus filhos. O versículo 7, ele declara que a gente deve ensinar com persistência. Em outras versões, declara que devemos inculcar os ensinamentos. Eu coloquei ali, definição de persistência e de inculcar. Persistência é uma característica daquilo que não desiste. Não desista dos seus filhos. Não desista do teu casamento. Deus não se agrada daquele que desiste, daquele que para. Não desista. Não desista da fé. Não desista de congregar. Não desista de cuidar. Não desista de amar. Não desista de estar no grupo familiar. Não desista de ajudar no ministério. Não desista de ajudar o teu pastor. Não desista de estar na equipe. Não desista de fazer aquilo que Deus te chamou. Infelizmente, nós estamos vivendo em uma sociedade que as pessoas estão desistindo fácil de tudo. Ao primeiro sinal de dificuldade, as pessoas abrem mão. Sabe por quê? Porque queremos tudo muito rápido. Aqueles que conhecem de churrasco, que entendem de churrasco, tem eu não sei se é costela, que você faz no fogo no chão, que você tem que ficar, acho que é de um dia para o outro, né? 12 horas, um negócio assim, não é? Se eu pegar aquela costela e botar 20 minutos e tirar para comer, ela vai estar boa? Não, porque ela precisa ficar quanto tempo? 12 horas. O problema é que a gente, em vez de querer comer uma comida saborosa, preparada com o tempo, a gente prefere ir no McDonald's e comer em 2 minutos. Só que eu não sei quantos se lembram aqui, teve um documentário que um homem, não lembro agora o nome dele, fez, que ele passou acho que 1 ano só comendo no McDonald's. Desse início de 1 ano para 1 ano depois, ele estava com a saúde toda estourada. Tudo que a gente quer fazer rápido demais, comer fora do tempo, destrói a nossa vida. Tem pessoas sendo destruídas porque não tem paciência de ensinar a sua casa. Quer alimentar a sua casa com comida rápida. Tem gente sendo alimentada, hein, pastor Fábio? Não é pela pregação do altar, não, é pelo rios do Instagram. Ah, é legal ver o rios do Instagram? É, tem coisas que me abençoam, mas eu não vou trocar o Instagram pelo altar. Eu prefiro o altar. Eu não vou trocar pelo pregador da internet. É uma bênção. Tem homens e mulheres de Deus com vídeos que me edificam, que me abençoam, mas não são eles que cuidam da minha vida. Eu tenho um pastor que cuida de mim. O problema é que a gente está pegando famílias em que os pais estão desistindo de educar os seus filhos e estão entregando o tablet para educar eles. Ah, mas pastor, eles são modernos, eles gostam de jogo eletrônico. Sim, eu não estou falando que o problema está no tablet. O problema está no pai e na mãe que não sabem pôr limites. A mesma faca que corta o teu pão, a mesma faca que corta o teu bife é a faca que pode matar uma pessoa. Você que escolhe como usar. É você que escolhe.
A palavra de Deus diz que a gente tem que ser persistente. Ali, ó, agir com persistência é ser esforçado e focado em seus objetivos, sem se deixar abalar facilmente por qualquer crítica ou negativa. O mundo está querendo dizer como a gente deve criar nossos filhos. Aí a gente se levanta para corrigir, aí o mundo fala, ai, você não pode corrigir assim, você não pode fazer assim. Aí vem a crítica do mundo, aí eu largo o que eu aprendi na palavra e para eu ser politicamente correto, eu faço o que o mundo diz. Ei, eu sou correto, não politicamente correto. Para ser correto, eu tenho que viver como a palavra diz. Eu persisto fazendo. Ah, não pode fazer assim. Não, eu vou persistir fazendo o que a palavra me ensinou. Eu tenho que corrigir meus filhos. Eu tenho que corrigir a minha casa. Eu tenho que corrigir a rota. Porque se eu vejo minha casa indo para o precipício, não é porque todo mundo está pulando o precipício que minha casa vai pular também. Sim ou não? Não. Ah, está todo mundo pulando, vamos pular também. Não, não vai. Se a palavra de Deus diz que não é para fazer, eu não vou fazer. Depois você pode ler 1 Coríntios 15, 58, que fala que nós devemos ser firmes e é constante. Inculcar, gravar, imprimir no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém. Vou perguntar essa para os pais. Se tiver um pai aqui que não levantar a mão, vou te pedir qual é o segredo. Tem algum pai aqui que já teve que mandar o teu filho fazer alguma coisa mais do que, no mínimo, 5 vezes? Pastor Ronaldo está rindo ali. Gente, e dormir? Vai dormir? Já vou. Vai tomar banho para dormir? Já vou. Vai mudar de roupa para dormir? Já vou. Vai, já vou. É longe. Olha. Não, às vezes está dormindo no sofá da sala. Aí você fala assim, levanta, vai trocar de roupa e vai dormir. Aí sabe o que os filhos fazem? Continua no sofá. É desafiador. Mas agora eu te pergunto, se eu virar as costas e deixar assim mesmo, onde meus filhos vão dormir? No sofá. É o certo? Tem pai e mãe desistindo de corrigir, de chamar a atenção e largando os filhos dormindo no sofá. Só que deixa eu te contar um segredo aqui, só entre a gente. O sofá é mais perto da porta do que o quarto. Hoje você deixa eles dormirem no sofá, amanhã você vai deixar eles irem para fora. Vai chegar um dia que, se você não tomar uma posição, eles não vão voltar para casa. Eu e você temos que tomar uma posição. Filho meu não vai dormir no sofá não, levanta. 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 Se eu tiver que insistir, eu vou insistir, mas levanta. Vai chegar uma hora que a tua palavra vai ter efeito e o teu filho vai levantar. Deixa eu te dizer uma coisa, se tem algum filho caído aqui, não desiste de mandar ele levantar, porque ele vai levantar. Pode passar o próximo. A partir do versículo 7 em diante, ele declara aqui, ó, falarás delas quando te assentares, quando andares pelo caminho, quando te deitares, quando levantar, levará ela atada como um sinal no teu braço, como um sinal na tua cabeça, na tua testa, vai escrever no umbral das tuas portas e vai escrever na tua casa. Agora, eu tive estudando sobre isso. É para você ficar o tempo todo falando palavras para o teu filho de acordo com a palavra de Deus? É só isso? Não. É mais do que isso. Quando ele fala ali, olha só. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Precisamos gastar tempo em família. Gente, tem pai e mãe dando presente, mas não dá presença. Que não gasta tempo em família. Conversar quando estiver sentado em casa está dizendo o seguinte, pai e mãe, ensina dentro de casa. O problema é que às vezes a gente está mais fora do que dentro. Não adianta eu querer ensinar se eu não estou lá dentro de casa. Mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo o que teu filho vai fazer ou não, não vai resolver, você precisa estar junto. Não abra mão da tua casa. Não abra mão de estar com a tua família. A gente vive um tempo, uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Mas a gente precisa voltar a ser.
estar mais com a nossa família, a gente precisa correr menos e sentar mais. Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não quero que você levante a mão, eu quero só que você reflita. Quando foi a última vez que você sentou para tomar café, você, sua esposa, o seu marido e seus filhos? Mas eu não estou falando de tomar aquele café correndo porque tem que ir para a escola, não. Estou falando de sentar, comer, bater um papo, conversar, sentar às 8 e levantar às 10. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É aquele café que você gasta tempo, que você fica conversando, que você ri. Ou aquele almoço que vocês sentam para almoçar e acaba de comer. Eu não estou falando de pegar o prato e ir para frente da televisão, não. É de vocês sentarem à mesa. Queridos, eu já conheci famílias que nem mesa tinham em casa. Quando eles só almoçavam no sofá vendo televisão. A mesa é um altar. Nós precisamos valorizar a mesa. Se você não tem a oportunidade de fazer isso já há muito tempo, talvez você esteja pensando assim, pastor, eu vivo uma vida muito corrida, já tem muito tempo que eu não sento. Talvez você não tenha nem filhos. Aí você fala assim, não, eu não tenho filhos, eu e minha esposa, a gente trabalha muito. Em nome de Jesus, faça isso pelo bem do teu casamento. Porque senão vocês vão passar tanto tempo fora, correndo, que um belo dia vocês vão passar um pelo outro dentro de casa, vão apertar as mãos e falar assim, prazer, porque já não vão se conhecer mais. Sentem, façam uma refeição juntos, estejam juntos. Senta para tomar café, para almoçar, para jantar. Separe um tempo para isso, para fazer um lanche, não sei. O que for o costume da tua casa, amém? Segundo, quando estiver andando pelo caminho, qual caminho a gente está seguindo com a nossa família? Para onde nós estamos indo e para onde a gente está levando a nossa família? Você está indo para onde? Qual o teu caminho? Você sabe para onde você está indo? Porque para onde eu estou indo, para onde eu estou seguindo o propósito de Deus, eu tenho que levar minha família junto. Porque andando pelo caminho é que eu vou ensinando da palavra. Eu tenho que saber o caminho que eu sigo, eu tenho que saber para onde eu vou, eu tenho que saber por onde eu ando. Eu preciso saber para onde Deus está me levando. Você sabe para onde Deus está te levando? Ou você está vivendo igual o irmão Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Só que eu quero te contar um segredo. Se a vida puder te levar, a vida vai te levar para longe de Deus. E o nosso chamado é andar para perto de Deus. O caminho que eu estou seguindo está levando minha família para Deus ou para longe? Está levando a minha casa para o céu ou para o inferno? Terceiro ponto, quando se deitar. Quando se deitar, não devemos deixar nada em oculto nas nossas vidas. Nós não podemos permitir que mágoas tomem lugar na nossa casa. Nós normalmente vamos nos deitar o que? À noite. E a palavra de Deus diz que não deve se pôr o sol sobre a nossa ira. Tem pessoas que estão indo deitar, tem pessoas que estão indo para os seus aposentos, tem pessoas que estão deixando chegar à noite com mágoa, com ira e com tristeza dentro de casa. Talvez não é você que está magoado, mas talvez você está gerando mágoa nos teus filhos, está deixando os teus filhos irem deitar irados com você. Ah, mas o meu filho ficou chateado porque eu dei uma palmadinha que eu não deixei ele fazer um negócio. Ei, eu não estou falando disso, eu não estou falando de correção. Eu estou falando de tristeza pela ausência. Eu estou falando de mágoas por atitudes que às vezes eu e você tomamos, que ferimos. Eu estava conversando com a minha filha na mesa esses dias. Vou contar, Esther. Eu ri a beça com ela. Claro que a gente estava brincando, mas depois a gente fica pensando como é sério. Porque eu nunca fui muito de bater. Eu nunca fui muito de bater. Muito difícil eu dar uma correção usando uma palmada, alguma coisa assim. Mas eu chamava a atenção deles. E assim, eu sou um homem pequeno. Então imagina, um homem pequeno de uma criança, né? Assusta, né? Aí eu chegava nela, às vezes ela estava fazendo pirraça, eu... Engole o choro. Engole o choro. Aí ela na mesa para mim virou e falou assim, olha, a gente vai precisar trocar o cálice, porque isso me magoou profundamente, esse negócio de engolir o choro. Aí eu fiquei rindo com ela e falei assim, filha, me perdoa, pode chorar, chora à vontade. Pode chorar.
Mas é sério e engraçado que a gente trata isso como normal. Trata ou não trata? Chegar e falar, engole o choro, trata como... Mas às vezes o que é normal para nós está ferindo nossos filhos. Nós devemos olhar para dentro de nós e ver que normal que nós estamos vivendo. Às vezes é o normal que nós herdamos, que não é normal, é anormal. Vocês já viram pessoas que vivem em lugares com mau cheiro? Sim ou não? Se você entra na casa dessa pessoa, você sente um mau cheiro? Você reclama? Sim. Mas e a pessoa que está vivendo lá? Ela não sente. Por quê? Porque se acostumou. Então aquilo para ela é Às vezes a gente está se acostumando com mau cheiro dentro de casa. Achando que aquilo é normal. Mas os nossos filhos estão sentindo. Os nossos filhos estão incomodados. E a gente quer impor esse normal para eles. Não imponha um normal que é anormal diante de Deus. Pelo contrário, fala assim, Espírito Santo, se tem algo anormal em mim, se tem algo que a minha cabeça está pensando, já está inculcado em mim porque alguém colocou, tira. Se eu não estou sentindo cheiro ruim, abre as minhas narinas e me faz sentir porque eu quero limpar minha casa. Não podemos permitir que o nosso anormal vire normal para os nossos filhos. Vamos nos corrigir para que a gente também corrija eles e acabe com essas deformações. Porque nossos filhos são nossas flechas, amém? Se eu pegar uma flecha, não sei se você vai conseguir ver minha mão, desse jeito, côncava, assim, e eu tentar atirar, ela vai para o alvo? Por quê? Porque ela está anormal. Agora, se ela estiver reta, alinhada, polida, e eu atirar no alvo, o que vai acontecer? Ela vai para o alvo. Que seja assim na nossa casa, nossos filhos sejam alinhados, sejam polidos, sem falha, não sejam tortos, sejam retos, porque no momento certo em que eles forem lançados, eles vão atingir o alvo que Deus preparou para eles. Aleluia. Próximo, por favor. Quando se levantar... Aí eu te pergunto, qual tem sido a sua prioridade? Devemos ensinar a nossa família a priorizar o Senhor. Provérbios 8:17, o Senhor fala que Ele ama aqueles que cedo o buscam. Qual tem sido a nossa prioridade? Qual é a nossa primeira prioridade? A prioridade número 1 é Deus. E a número 2? Eu preciso me amar, porque senão eu não amo a minha família. Mas qual é a prioridade número 3? É o trabalho? Pô, mas peraí, mas o trabalho é que eu trago dinheiro para casa. É a igreja? Bom, mas peraí, é na igreja que eu vou adorar a Deus. Não, a prioridade número 3 é a tua família. Porque se a tua família não estiver ajustada, se a tua família não for priorizada, você vai vir na igreja não para adorar a Deus com a tua família, mas para buscar Deus para recuperar a tua família. Família é nossa prioridade. E depois da família vem a igreja, que é a nossa família espiritual. Porque se eu não cuido da minha casa, a palavra de Deus já fala, se o obreiro não governa bem a sua casa, como ele vai governar as coisas de Deus? Se o obreiro não cuida da sua casa, como ele vai cuidar das coisas de Deus? Se eu não priorizo a minha casa, como eu vou priorizar as coisas de Deus? Tem como? Sim ou não? Não. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Outro ponto. Amarre-as como um sinal nos seus braços. As nossas atitudes devem louvar ao Senhor. A nossa família deve ver em nós, nas nossas atitudes, um exemplo. Deixa eu abrir aqui Filipenses 4:9. Se quiser abrir comigo, Filipenses 4, capítulo 9. Se o tecladista puder subir já para fazer um fundo aqui. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala. No versículo 9. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes. Aprendeste, recebeste e ouviste. Amém? E ouvir, eu posso ouvir como vocês estão me ouvindo agora, posso ouvir, amém? Só que o que ele coloca aqui, ó? E vistes em mim.
Ei, não é só o que eu falo, não é só o que eu ouço, não é só o que eu penso, é aquilo que eu vejo. Eu preciso ver as atitudes para poder aprender. Nós precisamos ter atitudes que comprovam aquilo que nós falamos e aquilo que nós pregamos, porque eu não posso pregar algo que eu não vivo. As minhas atitudes, a palavra tem que estar atada ao meu braço, ou seja, todos os meus movimentos, toda a minha força, tudo aquilo que eu imprimo, tudo aquilo que eu ajo, tem que glorificar a Deus. Amém? Outro, prendas na testa. Antes até de falar, eu vou ler, versículo 8 de Filipenses, espero que você não tenha fechado. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo anterior. Finalmente, irmãos, tudo que é, vamos lá, eu pergunto, você responde, tudo que é, 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 se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o quê? Seja o que ocupe o vosso pensamento, seja o que você pense. A palavra de Deus tem que estar no meu pensamento o tempo todo. Porque se eu penso na palavra, se eu vivo com a palavra na minha mente, isso automaticamente vai refletir nas minhas atitudes. E eu não vou tomar decisões, eu não vou fazer nada na minha casa que fuja da palavra de Deus. Eu vou estar alinhado com Ele. Eu preciso que a palavra esteja nas minhas atitudes e no meu pensamento. Próximo, para fechar. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A nossa família deve ser um exemplo aonde a gente estiver. A nossa casa deve ser conhecida como um lugar de habitação da palavra de Deus. Se eu chegasse para os seus vizinhos hoje e perguntasse assim, como é aquela família? Eles iam me responder, é uma família de Deus ou é uma família problemática? Se eu perguntasse na vizinhança, qual o testemunho que eles dão da vida de cada um de nós? Qual seria a resposta? Ah, pastor, mas eu não tenho vizinho, eu moro num lugar distante, não tem ninguém em volta de mim. Ei, a palavra de Deus diz que nós somos cercados por uma imensa nuvem de testemunhas. Você que pensa que não tem ninguém te vendo. Eu não sei, eu creio que os pastores devem passar por isso. Chega a ser engraçado. A gente sai daqui, vai para o shopping na Barra, o que for. A gente está longe a beça de onde a gente mora. A gente encontra um crente. É ou não é? Você sai, vai, né? Eu e minha esposa, a gente saiu, vamos lá no Barra Shopping dar uma volta, e estamos andando lá, daqui a pouco a gente encontrou um crente, daqui a pouco a gente encontrou uma pessoa da igreja. A gente falou assim, meu Deus, até aqui. Acontece contigo ou só com os pastores? Acontece, gente. Aí eu te pergunto, se eu e você estamos fazendo alguma coisa de errado, e o nosso testemunho vai para onde? Às vezes a gente pensa que só tem que dar testemunho dentro da igreja, dentro de 4 paredes. Dentro de 4 paredes, dentro da igreja, dentro de casa, é o principal. Mas a nossa casa, ela tem que testemunhar fora. Os teus vizinhos têm que chegar em você e falar assim, cara, me explica o que a tua casa tem, que os teus filhos são tão educados e abençoados. Eles não vão usar a palavra abençoado, que isso é o nosso linguajar, né? Mas eles vão falar, seus filhos estão tão educados, eles são diferentes. Cara, me explica aqui, o que tem no teu casamento, que o teu casamento funciona. Vocês estão há 20 anos casados e funciona. Eu estou há 2, estou querendo ir embora. Eu desejo sobre a tua vida em Deus que você seja esse tipo de exemplo. Que as pessoas te procurem, não para reclamar, o seu filho fez isso e aquilo, mas para falar assim, olha, me diz o segredo que eu gostaria que os meus filhos fossem iguais aos seus. Aí você vai ter a oportunidade de falar assim, é Jesus. As pessoas vão te procurar e falar assim, eu quero que o meu casamento seja como o seu. Você vai poder falar assim, é porque Jesus está na minha casa. Eles vão olhar para a tua casa e vão ver nos portões da tua casa, nos umbrais da tua casa, atada a palavra de Deus. Eles vão olhar e vão ver uma família que serve a Deus. Aleluia. Ministério de Música pode subir. Para terminar, pode passar o slide, por favor.
quando temos sucesso no discipulado em nossa casa, na nossa família, nós vivemos o que está escrito em Deuteronômio 6, 10 e 11. Pois alcançaremos a promessa e as bênçãos do Senhor serão sobre as nossas vidas. Pode passar o próximo, que é o versículo, eu quero declarar essa palavra sobre a tua casa. Você quer receber? Levanta e bota a tua mão assim, por favor. Eu quero declarar essa palavra sobre você. Receba com fé. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Deixa eu dizer uma coisa, peraí, não aplaude agora não, continua com a mão assim. Daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Deus vai pegar coisas que estão na mão do ímpio e vai botar na tua mão. Casas cheias de tudo que há de melhor, coisas que vocês não produziram. A sua casa vai ser cheia da bênção, de tal forma que você vai olhar e falar assim, meu Deus, meu salário não dava, mas Deus colocou. Meu Deus, como que isso aconteceu? É Deus prosperando. Aquela viúva, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não dava, ela teve azeite e farinha que ela não comprou. Ela teve azeite e farinha que ela não produziu. Ela teve azeite e farinha que Deus deu para ela. Com cisternas que vocês não cavaram. Deus vai te dar tanta água. Sabe o que é isso? Você vai beber da palavra. Deus vai te dar revelação da palavra. Deus vai derramar água na tua casa, de tal forma que você não vai nem cavar e vai receber. Com vinhas e oliveiras que não plantaram, tua casa será cheia de alegria e de unção. Vinha e oliveira. E quando isso acontecer, vocês vão comer e vão ficar satisfeitos. Vocês comerem e ficarem satisfeitos. Ei, Deus vai trazer satisfação para a tua casa. Deus vai trazer satisfação sobre a tua família. Você vai viver a prosperidade de Deus na tua casa. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro até o ímpio tem. Eu estou falando de Deus na tua casa. Porque quando nós lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Deus não está falando simplesmente que Ele vai dar tudo de bens para a gente. Ele está dizendo que Ele nunca vai faltar. E Ele vai estar lá para prover o que a gente precisa. Agora você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele, porque Ele é o Deus que cuida da nossa família, que cuida da nossa casa. E eu quero orar por você. Você que deseja ver a tua família como uma família que vive o que está escrito ali em Deuteronômio 6. Declara a palavra quando levanta e quando deita. Declara a palavra pelo caminho. Uma família que vive o discipulado, que vive o exemplo. Mas pastor, eu estou sozinho aqui, eu não tenho mais ninguém da minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é o único crente na tua casa, você é o primeiro de muitos. Se você deseja viver isso na tua família, eu gostaria de te convidar a vir ao altar como um ato de fé, falando assim, Senhor, eu quero viver isso, mas pastor, eu nunca vivi isso. Tome uma posição em Deus para viver isso a partir de hoje. Você vai ver a tua casa vivendo o sobrenatural de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ministério de Música, pode cantar essa canção. E você que deseja viver isso na tua casa, sai do teu lugar e vem para o altar.